Muito boa noite a todos, não é? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela esteja sempre em nossos corações. Dentro a doutrina espírita, ela tem três aspectos fundamentais: científico, o filosófico e o religioso. E nós sempre optamos pelo aspecto religioso, porque a religião, o significado da palavra religião é religar. Então, ela tem como objetivo trazer para nós, aos nossos corações, o aspecto religioso, trazer aos nossos corações esse reconectar com Deus, nosso Pai, com o nosso Criador. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre gosto de trazer um trecho do Evangelho, uma passagem de Jesus, para que nós possamos fazer algumas reflexões. E essas reflexões, eu não tenho nenhum propósito de esgotar o assunto. Porque as palavras de Jesus, cada vez, tenho certeza que todos que estão aqui já passaram, já leram várias passagens do Cristo, e cada vez que nós passamos pela mesma mensagem de Jesus, nós vamos tendo uma compreensão diferente, nós vamos tendo um entendimento diferente. Quantas vezes a gente não faz uma leitura e fala assim: olha, tem esse aspecto que eu não tinha percebido, tem essa fala, essa palavra do Cristo que eu não tinha me atentado, ou eu não tinha realmente me atentado a ela, E olha como ela é importante. E eu estou dizendo isso porque eu acredito que eu já fiz esse tema aqui, mas eu gostaria de refazê-lo, porque novas experiências, novas vivências, novo entendimento, eu venho descobrindo nessa passagem. E é uma passagem que eu gosto muito, pessoalmente eu gosto muito da mensagem de Jesus. E nós vamos encontrar essa passagem em Mateus, lá no capítulo 11, dos versículos de 28 a 30, e também vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 6. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o título de O Cristo Consolador. Eu acredito que eu já devo ter feito aqui. E ele é tão importante porque Kardec, no seu capítulo 5, ele coloca bem-aventurados os aflitos. E logo em seguida, Kardec já coloca no capítulo 6, se no capítulo 5 ele vai falar das aflições, o capítulo 6, Kardec vem mostrar para a gente, com as passagens do Evangelho, onde é que nós vamos encontrar, o consolo para as nossas aflições. Mas nós vamos fazer a leitura dessa passagem e nós vamos comentar, nós vamos procurar entender um pouco mais que o Cristo disse nesse chamamento, porque Jesus está fazendo um chamamento para nós. Então a passagem diz assim: vinde a mim, vós todos que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convidando-nos a ir até Ele, quando nós estivermos cansados e sobrecarregados. Mas nós vamos debruçar um pouco
sobre essas duas palavrinhas, antes de chegar no convite de Jesus. A primeira, cansado, e a segunda, sobrecarregado. A primeira, cansado, né, ela está ligada aos sobrecarregados. Ela realmente, sabe quando a gente carrega um peso, não é? E ao final daquele lugar que nós gostaríamos de chegar, com aquele peso, nós chegamos lá cansados, não é? É exatamente isso que essa palavra, que o sentido do cansado, é o carregar algo que ao chegar no final, nós já estamos cansados. Então, um exemplo, se eu quero nadar no rio, de uma margem a outra, tá? Eu vou fazer isso, mas pode ser que eu chegue do outro lado da margem e eu já esteja cansado. Não, estou cansado, eu vou chegar, mas eu me sinto cansado, né? E o sobrecarregado? Nesse aspecto, a doutrina vem e nos ajuda a esclarecer o que é esse sobrecarregado. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 258, Kardec perguntando para os espíritos se antes de começar uma nova existência, uma nova jornada ou uma nova reencarnação, se o espírito, se ele tem consciência do que lhe acontecerá. Então essa é a pergunta que Kardec faz para os espíritos. E a resposta é: ele próprio, ou seja, o próprio espírito, é ele quem escolhe o gênero de provas que há de passar ou que há de suportar. Muitos de nós devem estar pensando, bom, então, Paulo, você está querendo dizer que esse gênero de provas, é esse o sobrecarregar? Não, não é esse. Mas o que é esse gênero de provas? Só para que a gente possa entender. Então o espírito, antes de ele reencarnar, para aqueles que tenham a condição, não é, de auxiliar na sua nova reencarnação, ele vai escolher o gênero de provas. Por exemplo, o gênero de provas da riqueza. Porque nós acreditamos que aquelas pessoas que nessa atual existência ela tem uma condição financeira excelente, que a pessoa não tem problema, não tem dificuldade. Agora, o gênero de prova da riqueza ele é muito complexo, é muito difícil. Por quê? Porque em nosso atual estágio, ela faz acender essa chama que existe dentro de nós, de duas grandes chagas da humanidade, que é o orgulho de se achar poderoso, de achar que pode fazer tudo, e do egoísmo, de quanto mais tem, mais quer para si mesmo. Então nós acreditamos que quem escolheu, vamos assim dizer, esse gênero de prova da riqueza, é mais fácil, é mais tranquilo. Não, não é. Às vezes é muito mais complicado do que um outro gênero de provas, que é justamente o da pobreza. Mas esses gêneros de provas, então, pode ter da riqueza, da pobreza, da saúde, da doença, né? Então, tudo isso que nós escolhemos, que nós programamos em linhas gerais, tá? Esse não é a sobrecarga, essa é o quê? A carga. É a carga que nós temos que suportar. É o que nós programamos em linhas gerais
para que possamos voltar aqui, neste planeta, e resgatar o nosso passado, através das expiações, ou escolher provas para que a gente possa evoluir e crescer mais rapidamente. Então essa é a carga. Mas Paulo, o que é então essa sobrecarga? Pois é, o Espírito, um dos atributos do Espírito é justamente o quê? O livre-arbítrio, não é? E ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, nós, com o nosso livre-arbítrio, ou seja, com as nossas escolhas, com as decisões que nós vamos tomando diariamente, porque vamos notar, né? Desde o momento em que eu acordo, eu já começo a tomar as minhas decisões. Por exemplo, eu posso acordar de bom humor, ou eu posso acordar de mau humor. Eu posso falar um bom dia, ou eu posso me calar no seio familiar. Eu posso sorrir, mas eu posso também ficar com uma cara sisuda. Então, e muito mais, não é? Então, essas são as nossas escolhas, que está atrelado ao nosso livre-arbítrio, à nossa liberdade de pensar e de agir. Então, são essas escolhas que nós tomamos no nosso dia a dia, como eu disse, desde o momento em que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, é que nós muitas vezes vamos sobrecarregando a nossa existência, a nossa encarnação. Não tem nada a ver com o nosso planejamento reencarnatório. Não. Mas ela tem a ver o quê? Com as nossas escolhas, com aquilo que nós fazemos durante o dia, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, as nossas atitudes. Então é isso que vai sobrecarregando a nossa caminhada, a nossa jornada. E para termos uma ideia do que é exatamente, o próprio Kardec, ele vai lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar o quê? Das causas atuais das nossas aflições. Então ele diz o seguinte, que existem duas espécies, são de duas espécies as vicissitudes da vida, ou de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Umas têm uma causa na vida presente. Olha aí Kardec falando. Por conta das nossas escolhas, por conta daquilo que nós vamos decidindo, nós vamos aumentando essas aflições que a gente tem. Coisas que não estavam na nossa programação reencarnatória, mas de acordo com as nossas atitudes e posturas, elas vão pesando mais, sobrecarregando sobre os nossos ombros, não é? E ele continua, outras fora da vida, ou seja, de outras encarnações, tá? E nesse aspecto, mas como é que eu faço para poder distinguir o que é dessa atual encarnação e o que é de outra? O próprio Kardec diz que a maioria das nossas aflições, elas têm como causa a atual existência. Tá? Então ele pede para que nós façamos uma análise, mas uma análise isenta. Porque muitas vezes, quando eu vou fazer essa análise, buscando a causa desta minha aflição, eu tenho normalmente o hábito de me proteger. Então eu vou jogando sempre a responsabilidade, a culpa dessa aflição que eu estou vivendo no outro. Então é sempre o outro culpado. É meu marido, é minha esposa, é meu pai, minha mãe, é meu filho, é minha filha, é o meu emprego,
E quando eu não tenho ninguém ao meu lado para culpar, eu culpo Deus, dizendo: Deus me abandonou. Né? Então nós vamos vendo, nós vamos percebendo que nós, quando vamos fazer essa reflexão de onde está a causa, e se fizermos essa reflexão de uma forma isenta, nós com certeza, se não encontrarmos a causa em nós, nessa existência, é porque ela está faz parte de uma existência anterior. Ou seja, ela estava na carga, não é? Na nossa programação espiritual, ou então na sobrecarga da nossa atual existência. Bom, então nós já descobrimos. E essa sobrecarga, em muitas situações, ela vai fazendo o quê? Ela vai sobrecarregando, ela vai nos deixando cansados. Nós vamos ficando cansados, é um cansaço emocional, é um cansaço espiritual. E é nesse sentido, e é nesse momento que nós encontramos Jesus fazendo o chamado para nós: vinde a mim. Então Jesus nos convida a ir até Ele. E esse convite de ir até Jesus, ele supera a questão da oração, que é importante. Mas quando Jesus nos convida para ir até Ele, Ele está nos dizendo para que nós lembremos ou busquemos o quê? A sua mensagem, os seus ensinamentos. Porque é aí que nós vamos encontrar o alívio da nossa sobrecarga. Mas qual ou quais são esses ensinamentos de Jesus? O próprio Cristo, na mensagem, nesse trecho, ele já fala o que é que nós precisamos buscar para sentir o alívio. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é um conjunto de ensinamentos, não é? De proposta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então, para que nós possamos encontrar o alívio que nós tanto desejamos, nós vamos buscar em Jesus, como Ele mesmo disse, a brandura e a humildade. E quando nós vamos pensando no que seja a brandura, que é uma qualidade que pode nos ajudar a controlar o quê? A nossa impulsividade e ficar em paz com os outros. E quando nós falamos o quanto que nós somos impulsivos diante das situações que nos são colocadas. Às vezes alguém vem e diz uma palavra e nós logo partimos para cima na impulsividade, não é? E vamos retribuindo, e vamos buscando conflito, e vamos buscando querer sempre estar certo, não é? Então vejam que a impulsividade, ela vai trazendo esse peso para nós, já que o Cristo pede brandura para com a vida. Nós precisamos olhar a vida de uma forma diferente, não olhar a vida nas coisas que a gente vê, mas temos que tirar os nossos olhos do mundo material, é ver a vida com bons olhos, é olhar o outro e respeitar o outro. Isso é brandura, é proporcionar para o outro a alegria, a felicidade, é proporcionar para o outro aquilo que de mais sagrado que tem dentro de nós, que nós gostaríamos de ter, que é o respeito, a fraternidade e o amor. Tudo isso e muito mais é brandura, que é o que nós precisamos oferecer. Esse olhar amoroso, esse olhar fraterno
para com o nosso próximo. E quando nós dizemos o olhar, tudo está incluído. O olhar, o pensamento, as palavras. Isso é ser brando e muito mais. E a outra virtude que Jesus nos convida, e ele fala, é a humildade. Então, para nós que estamos na doutrina espírita, a humildade, ela é uma virtude que significa reconhecer as próprias limitações e não se achar superior aos outros. Então, aquela pessoa que procura trabalhar a humildade dentro de si, ela reconhece as suas limitações, não quer ter razão em tudo, porque o orgulhoso, que é o antônimo, ou o contrário do humilde, é aquela pessoa, não é, que quer estar certa em tudo, ela acha que ela está correta em tudo que ela faz, tem a opinião dela e a opinião errada, ela está sempre correta na sua forma, assim pensa ela, né? Na sua forma de pensar, na sua forma de agir. E aí tem um amigo meu que disse uma frase, eu creio que todos, ela deve ser até comum, que ele diz assim, você quer ter paz ou quer ter razão? Não é? Porque se eu quiser ter razão, mesmo que eu não tenha, eu vou ter que brigar. Eu vou ter que discutir. Mas se eu tiver paz, deixa o outro, porque ele tem o direito de pensar. Mas a humildade é justamente isso, né? É reconhecer as nossas limitações, reconhecer que eu erro, reconhecer que eu não sei tudo. E principalmente reconhecer que acima de mim existe um ser supremo que rege as nossas vidas, que é Deus. Então nós precisamos, todos nós que almejamos, que gostaríamos de ter o alívio para a nossa sobrecarga, nós precisamos necessariamente trabalhar a brandura, que faz com que a gente veja o mundo de uma forma diferente, que traz paz ao nosso íntimo, que traz consolo. E precisamos vivenciar a humildade. Reconhecer que eu não tenho razão em tudo que eu acho que eu tenho. E que acima de mim existe um ser supremo. Então, a mensagem de Jesus para todos nós que hoje, e principalmente nessa passagem onde Jesus vem e nos convida a ir até Ele, buscando a sua brandura e a sua humildade, é para que tenhamos paz. É para que alcancemos a tranquilidade, não que isso vai deixar de trazer aflições na nossa vida, mas que nós vamos ter um olhar diferente para com essas aflições, e não nos sentiremos mais sobrecarregados, porque a brandura e a humildade já estará fazendo parte das nossas vidas. Essa é a mensagem que Jesus trouxe para todos nós nesta noite tão querida. Eu agradeço a todos por esta oportunidade e desejo do fundo do meu coração que todos que aqui estão possam encontrar nesta casa querida aquilo que aqui vocês vieram buscar. Que Jesus abençoe a todos e que tenhamos um excelente fim de semana. Muita paz.